Doutor Vitor, Vossa Excelência, é um prazer novamente estar presente em Vossa Excelência, um juiz justo, imparcial, que conduz esse plenário de uma forma exemplar. São poucas as vezes que nós estivemos aqui, mas é sempre um prazer estar presente em Vossa Excelência. Doutora Amanda, conheci Vossa Excelência hoje e é um prazer. Tenho certeza que a sustentação que a senhora fez aqui hoje é de convicção, realmente, senão não teria feito dessa forma. Agradeço a cortesia, agradeço a cumplicidade na conversa que tivemos. Temos pontos de vista diferentes nesse processo. Mesmo esse advogado hoje como assistente de acusação, a lei me permite que isso seja feito. A mesma autonomia que o Ministério Público detém, a assistência à acusação também detém, e a Lei Maria da Penha traz isso para a gente. Então é com essa autonomia que essa assistência hoje vai, de fato, falar aos jurados o que realmente enxergamos no processo. Aos serventuários da Justiça, obrigado. Esse plenário só acontece pelo trabalho de Vossa Excelência. Aos agentes de segurança pública que hoje se fazem aqui presentes, cumprimento o nosso conhecido índio. Hoje, um plenário mais tranquilo. Hoje, um plenário no qual a vítima e a sua família, não só a família da vítima, mas também do acusado, estão ambos lado a lado. E ambos hoje aqui buscam a aplicação correta da justiça, que seria a absolvição do acusado. Um acusado que não demonstra risco algum, tanto que só você se faz presente aqui do lado. Quando nós temos algum acusado, não é só na porta e aqui, algum acusado por periculosidade, a gente tem um batalhão de agentes de segurança e hoje é diferente. Senhora Josiane, obrigado por acreditar nessa assistência. Ao mesmo ponto que eu acredito no que a senhora fala, e não acredito só porque a senhora fala. Acredito porque em menos de 20 dias a senhora me procurou, em cerca de 10 dias me telefonou. Eu, antes de assumir o processo, eu fui na casa da senhora, eu verifiquei em loco os fatos, coisa que a polícia não fez em momento algum. E eu vi que era impossível a senhora ter sobrevivido a um atentado com fogo, caso isso de fato tivesse acontecido. Obrigado pela confiança, não só da senhora, mas da família também da senhora. E não só da família da senhora, também do acusado que se encontra aqui presente com a sua. A bancada de defesa, já conheço as doutoras daqui de Macaé, são assíduas no plenário. É uma honra estar aqui na presença de Vossa Excelência e uma grande responsabilidade. A Vossas Excelências, eu vou tentar começar diferente hoje. E a pergunta que eu faço é, o que tem de natural nesse processo? O que tem de comum nesse processo? Quantos plenários Vossas Excelências já assistiram ou já presenciaram que detém fatos dessa forma? Nós temos duas versões. Vamos pontuar primeiro essas duas versões? Nós temos a minha cliente, possessa da vida por achar que tinha sido traída. Ela falou aqui, a mãe dela falou, não sou eu. Mas com sentimento de ódio e por uma vingança, ela acusa o seu próprio marido, que não teve interrupção da relação. Eles estão juntos até hoje. Teve um lapso que ela não podia entrar no presídio e não viu ele. E por que eu estou pontuando esse fato? Porque a primeira questão que eu fiz e o questionamento que eu fiz com a senhora Josiane é: a senhora está sendo obrigada? A senhora está sendo coagida? A senhora em algum momento recebeu algum... A senhora tem que tirar a queixa? A senhora tem que falar alguma versão diferente? A primeira coisa que ela falou comigo foi que não. Que ela não tinha noção da magnitude e das consequências do ato dela. E eu expliquei para ela que o que ela havia feito era um delito, que é chamado de denunciação caluniosa. E ela afirmou: eu não vou continuar mentindo, porque eu não quero carregar durante a minha vida a responsabilidade de ter mentido e acabado com a vida de alguém, muito menos do pai do meu filho, que nunca havia feito nada contra mim.
E aí nós assumimos o processo. E o primeiro ato que a gente fez foi o quê? Delegacia. Vejam, dia 18 de maio de 2023, a senhora Josiane não tinha um contato com o acusado. O acusado se encontrava em cárcere. O celular dela estava apreendido. Ela não tinha comunicação. Ela só foi ter comunicação depois de 26 de julho de 2023. Foi o primeiro ato em que a minha cliente se encontrou com seu marido. Vejam, nós estamos falando de 3 meses. Em 3 meses, a senhora Josiane afirmou pelo menos em 2 oportunidades o que de fato teria acontecido. E por que eu falo com Vossa Excelência que em 2 oportunidades ela afirmou o que teria acontecido? Porque isso está no processo. Eu entrego a Vossa Excelência, não partícula, com licença, mas todo o termo de declaração da senhora Josiane, que foi inserido no processo, efetivado no dia 18 de maio, e que é contrário ao senso do que foi falado, a mangueira já existia. A mangueira está aí. A mangueira não pintou na sentada da audiência de instrução e julgamento. Esse é um documento público. Ele é inalterado. Mas lembra que eu falei do segundo documento? No qual ela afirma também e que se encontra no processo? Na folha 122, o mesmo termo de declaração é acostado pela Polícia Civil nos autos. Idêntico. Sem nenhuma alteração, sem nenhuma observância, diferente de um documento para o outro. E reafirma Vossa Excelência. A mangueira também está presente no processo. Não foi criada uma narrativa pelo assistente de acusação da mangueira ser inserida. Muito pelo contrário. Mas vamos aos fatos também. O que essa assistência à acusação busca de Vossas Excelências hoje? Que assim como o Dr. Vitor, quando eu o cumprimentei, julga conforme o que está descrito na lei, que Vossas Excelências façam a mesma coisa. Que Vossas Excelências, pautados no que existe na lei, tenham condições, ao final desse processo, de julgar conforme o juiz julga. E como que o juiz julga? O artigo 155 do Código de Processo Penal diz o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Eu não sei se Vossas Excelências sabem, mas em sede policial, nós não temos contraditório judicial. Em sede policial, nós não temos autonomia para ter uma ampla defesa ou contraditório. Por isso que a lei manda o juiz se basear nas provas obtidas no contraditório. E o que nós temos aqui? Nós temos um relato em sede policial confirmado em sede judicial. A senhora Josiane, e aí eu vou adiantar um pouco para a gente poder entender, ela se manifestou no processo inúmeras vezes contando essa verdade. Eu peço desculpas a Vossa Excelência, mas eu vou ter que encher Vossa Excelência de papel, porque eu gosto de demonstrar, não só na fala, mas com provas do que realmente existem nos autos. E aqui existem, pelo menos em minhas mãos, que eu passo a Vossas Excelências, mais 3 manifestações judiciais dentro do processo, em folhas 326, que confirmam a versão da senhora Josiane
sem alterar nenhuma letra, nenhuma palavra. Além do que eu coloquei para Vossa Excelência agora, também em folhas 353, a senhora Josiane se manifesta, inclusive em contrariedade a uma manifestação do órgão do Ministério Público, que por verificar, não existem outras explicações, mas que por verificar que a assistência à acusação, junto à sua assistida, continuava a gritar, a bradar, a tentar mostrar para todo mundo e todos os atores do processo que ela havia mentido, o Ministério Público pede a exclusão da assistência de acusação dos autos. Sabidamente, lógico, cumprindo a lei, o doutor Vitor não faz o que o Ministério Público pediu. E aí eu não me retrato a doutora Amanda, tá? Conforme a doutora Amanda falou, inúmeros promotores passaram pelo processo, circularam no processo. E teve um promotor em especial que ele se manifesta abertamente pedindo a minha exclusão. De baixo para cima, o parágrafo que está em negrito. Mas nós lidamos com seres humanos. Cada ser humano pensa, raciocina, entende as palavras da forma que bem entender. Eu posso falar para Vossas Excelências, posso falar para a senhora algo, a senhora vai entender de uma forma. Posso falar para o senhor algo lá atrás que vai entender de outra forma. O que não foi falado é que a Lei Maria da Penha, ela não consente apenas a possibilidade da assistência à acusação estar nesse plenário. Ela obriga o juiz, ela obriga o doutor Vitor a colocar uma defesa para a vítima de violência, para a mulher. Mas se a mulher tem possibilidades de colocar um advogado como seu assistente, ele deve permanecer no processo até o final. Então, como bom aplicador da lei, como bom garantidor da lei, como que o órgão se manifesta contrário a ela? E aí é lógico, eu não estou generalizando do órgão, mas sim do promotor que se manifestou nesse sentido. E eu falei isso com a doutora Amanda, que eu iria expor, com todo o respeito, doutora Amanda, que eu ia expor esse fato, porque é necessário. Nós temos cerca de 780 páginas no processo, e de todas elas, as páginas que existem no processo, a minha cliente grita a todo momento que ela mentiu, sabendo da responsabilidade dela de responder um delito quanto a isso. Tendo ciência, plena ciência do ato dela. Excelência, aqui nós não iremos de forma alguma discutir se houve materialidade ou não. Concordo com a doutora Amanda. Existiu a lesão? Existiu. O que nós discutimos hoje foi como ela aconteceu. De que forma que ela foi produzida. E aí nós temos as duas versões. A versão de 3, 4 dias e a versão de 1 ano e 8 meses. Que nunca foi alterada durante o curso de todo esse processo. Nunca. Eu falei para Vossa Excelência que tinha pelo menos 3 documentos dessas versões. Dia 11/4/2024, a minha cliente desesperada para ser escutada, ela próprio punho, depois de ter ido no Ministério Público inúmeras vezes, e o documento que eu apresentei a Vossas Excelências confirma isso, ela faz a próprio punho uma declaração, tenta entregar no Ministério Público. Em 2 oportunidades, ela vai até o Ministério Público, tenta entregar esse documento, e infelizmente ela não consegue. E o que a assistência à acusação faz? Protocola no processo.
Se Vossas Excelências perceberem, não existe uma vírgula, um ponto diferente do que a senhora Josiane falou hoje aqui, dos documentos que eu entreguei para Vossas Excelências. Não existe o hiato do tempo que foi colocado, que em menos de 20 dias a minha cliente mudou a versão e veio sustentando isso. Desculpa. Que na assentada de audiência, a minha cliente, meses depois, alterou a versão e sustentou ela até agora. Ela falou isso em sede policial cerca de 20 dias depois. Ela afirmou isso. Ela foi advertida, inclusive, por um agente de polícia sobre as consequências do ato dela. E mesmo assim, ela afirmou, eu preciso falar a verdade. E aí, assim, por que você falaria a verdade? Quais razões levariam a falar a verdade? Foi colocado aqui dependência patrimonial, financeira, dependência emocional. A senhora Josiane, ela trabalha desde os 13 anos de idade. Todas as declarações nos autos confirmam que na época do dia 25, 26, 27, que foi trazido aqui, ambos trabalhavam. Ambos pagavam as contas juntos, ambos estavam juntos. Não existia uma dependência financeira de um ao outro. Assim como todo casal, eles se ajudavam. Depois da ocorrência dos fatos, da prisão, a senhora Josiane continuou trabalhando. Ela tem carteira de trabalho assinada, folhas 460, 461 e 462. Essa mulher, mãe de 2 filhos, e que ainda ajuda a cuidar do enteado, ela faz isso sozinha. Ela paga um aluguel, paga as contas de casa, ela compra comida e ainda todo mês, em oportunidades, quando ela vai no presídio, ainda leva comida para ele. Não é uma vítima, para mim é uma heroína. Essa mulher, hoje, aqui, sustentar a própria família sozinha, e ainda está aqui hoje inteira com os filhos do lado, e ainda pagando uma pessoa para olhar os filhos enquanto trabalha, ela não tem dependência financeira nenhuma. Ela não é dependente financeira de ninguém. Ela tem autonomia. E ela pode sobreviver, ela está sobrevivendo, vai fazer 2 anos, sem ajuda de ninguém. Mas tem a dependência emocional. Foi colocado a dependência emocional. Quem dos senhores não pensaria na besteira que fez, vendo a esposa dos senhores, o marido da senhora, num local fétido, num local onde sequer cachorro deveria entrar, comendo comida estragada todos os dias por causa de uma mentira que a gente contou? Quem dormiria tranquilo? Quem colocaria a cabeça no travesseiro, olhar para o seu filho e ver, desculpa a palavra, mas a merda que fez? Isso não é dependência emocional. Isso é o peso na consciência de mentir. Mentira que era tão acostumada a fazer que sua própria genitora, a própria mãe. Gente, é a mãe da vítima. Não sou eu falando. Existe um ditado que somente a mãe do acusado e o advogado acreditam nele. Aqui eu já estou falando da mãe da vítima, que é muito pior, é muito maior o sentimento. Ela veio aqui e falou que a filha mentiu. Ela veio aqui e afirmou que tem certeza porque a filha era mentirosa. Era hábito dela fazer isso. Era costume dela fazer isso. Inclusive já tinha feito com a própria mãe. Cara, se você... Excelência, desculpa.
Se a gente tem a capacidade de mentir, de fazer mal à nossa mãe, a gente faz a qualquer pessoa. E lembra que eu falei que eu demorei um pouquinho a assumir o processo? Conversando um pouquinho com a doutora Amanda antes de nós começarmos, poucas vezes os senhores me viram aqui no plenário, porque eu só assumo os casos que realmente eu acredito. Eu só assumo e atuo nos casos que realmente eu vou no local e consigo comprovar. Eu pego a fala da minha possibilidade de cliente, vou no local e se aquela fala dela se coadunar com o que eu estou vendo, eu busco essa verdade. E eu fui no local. Eu visitei a casa. Eu pedi para ela contar quantos metros tinha. Só para saber se ela ia falar a verdade para mim. Eu entrego para Vossa Excelência exatamente o local dos fatos que aconteceram no dia 27. Um corredor. Lógico, a foto está de dia, não está à noite, então a gente não vai ter uma real noção de como fica escuro. É um corredor estreito, com cerca de 1,80 m, 1,90 m, onde o carro passa. Um comprimento de cerca de 27 metros. E mais ninguém ali, somente os dois. Só existiam naquele ambiente marido e mulher. E aí, Excelência, o que eu gostaria que a gente refletisse junto é o seguinte. Para a gente ter um crime, além da materialidade, nós precisamos da autoria do crime. Para ter a autoria do crime, nós precisamos que o autor desse crime, ele tenha vontade, na tentativa de homicídio, feminicídio, tenha vontade de matar a pessoa. Isso é chamado dolo. É o dolo de matar. É o dolo de ceifar a vida. E aí, vamos refletir um pouquinho junto. Nós temos duas pessoas num ambiente fechado. Homem e mulher. Não tinha ninguém por perto. Num corredor de 27 metros de comprimento, mas na foto ao verso vocês veem que tem uma curvinha, um fogão a lenha, que eles utilizavam, aquela redonda é um fogão a lenha que eles utilizavam, e do lado do fogão a lenha, os senhores viram a senhora Josiane e o acusado afirmar que é ali que eles colocavam fogo em tudo. E por que colocavam fogo em tudo? Quem é de Macaé, quem frequenta a serra, sabe que muitas vezes a coleta de lixo e a coleta de resíduos não é diária. Eu fui criado na roça, eu sou de Macaé, nascido e criado aqui, eu fui criado na roça, meu sogro tem propriedade, e a gente toca fogo em tudo lá. Lógico, não vai tocar fogo no mato. Mas a gente tem um local específico para tocar fogo. A gente não tem como ficar aguardando o caminhão de lixo, coleta de lixo, passar para buscar. Nesse ambiente, nós não tínhamos mais ninguém para ajudar a minha cliente. Não tínhamos testemunha vendo. Não tínhamos testemunha escutando. Temos a confirmação de que o produto utilizado para tocar fogo foi diesel, uma substância altamente inflamável, e que quando depois que pega fogo, é impossível a gente sozinho apagar, principalmente desesperado. Nós temos a confirmação que ela recebeu ajuda do marido com um tapete que encontrava-se perto do local onde eles lavavam, que ali era a área de serviço também. Temos também a confirmação que o portão de entrada, aquele portãozinho lá no finalzinho da imagem que Vossa Excelência tem na mão, ele estava fechado com cadeado. Por favor, doutora. Faz uma gentileza. Pode?
Vossa Excelência vão entender o porquê que eu pedi para a doutora Daniele, assistente de acusação, ir lá naquela porta. Você pode vir, doutora, por favor? Alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Seu corpo em chamas. 27 metros. Cadeado fechado. Chave do cadeado na porta da cozinha. É possível alguém sobreviver nesse cenário se não tivesse tido a ajuda de alguém que nunca tentou tirar sua própria vida? Isso é lógica. Isso não é narrativa. Isso não é criação de fatos. Esse é o real motivo, um deles, que me fez assumir o processo. Que me fez trazer a senhora Josiane, nesse momento, a ter voz. A realmente assumir o que ela tinha feito e tentar provar. Não com historinha. Não com narrativa. Não com e se. Mas com prova que está no processo. Com documentos que estão no processo. E assim, vocês lembram que foi falado aqui que no dia 26 o acusado levou um tapa? Que ele foi agredido? O perito judicial, o perito da Polícia Civil, no dia 28, faz um exame de corpo de delito no acusado. Ele relata e confirma a agressão que o acusado sofreu na minha frente. O perito também está na trama de criar a narrativa diferente do que a acusação coloca. E o motivo relatado da lesão constante em folhas 34 é que a minha cliente agrediu o acusado. A minha cliente bateu no acusado. Ora, então ela está falando meia verdade? Ela afirma que bateu no acusado, mas no momento em que ela afirma que ela tropeçou numa mangueira desde o dia 18 de maio, nesse momento ela está mentindo. Mas no outro ela está falando a verdade. Nesse processo não existem meias verdades ou meias mentiras, Excelência. Nós temos uma mulher que, com ódio e um sentimento de vingança, com todo respeito, por pensar que estava sendo traída pela ex-mulher do seu marido, decide foder com a vida dele. Desculpem a palavra, mas é isso. Um homem ficar preso durante 1 ano e 8 meses por uma mentira, por uma vingança contada em sede de posto de saúde, no momento de raiva, que ela mesma falou que tinha ódio. A mãe dela mesma falou isso aqui. Isso é uma prova hábil para a gente condenar uma pessoa a mais de 15 anos de cadeia? A mais de 15 anos de prisão? E fazer um homem sair desse plenário com a certeza que só lá para os 50 anos de idade ele vai poder recomeçar a vida dele? Excelência, essa família está unida até hoje. E, infelizmente, são vossas excelências que vão determinar se a família continuará unida ou se vai continuar unida separada por um calabouço. E por que eu falei isso a vossa excelência? Eu vou entregar novamente para vossa excelência mais documentos, tá? Em folha 330 e folhas 358, 330 é a carteira de visita da Josiane. Lembra que eu falei que ela ficou 3 meses sem contato com o acusado? Na parte de baixo tem a emissão da carteira no dia 26/7/2023.
Somente a partir desse momento, que a senhora Josiane teve contato com o acusado. Ela não o via antes disso, porque para entrar no presídio, você só pode entrar no presídio com essa carteirinha em mãos. Senão, não adianta nem você levar mantimento para o seu marido ou para o ente querido que está lá. No verso, além da carteira de visitação, nós temos também o parlatório. O parlatório é a visita íntima. Local onde as relações sexuais acontecem. Marido e mulher, separados por uma mentira, por uma inverdade, por algo que foi falado e que hoje, graças a Deus, é esclarecido novamente. Excelência, pela lógica, o corpo dos senhores em chamas, os senhores percorrendo uma distância de pelo menos 27 metros, tendo que pegar uma chave na maçaneta de uma porta. Seu corpo está pegando fogo, tá? É diesel. É um combustível altamente inflamável. Você corre 27 metros. Chega num portão, você tem que abrir o cadeado. Abre o cadeado, vai na rua, grita por socorro. E aí, naquele momento em que você grita por socorro, alguém apaga o fogo de você. E Vossa Excelência. E a lesão é superficial. Grau 2, superficial. Não tem um vestígio da lesão. Em 20 dias ela estava andando comigo no sol e indo na delegacia. Muito foi falado hoje para Vossas Excelências. O que a assistência novamente pede a Vossas Excelências é que decidam conforme o Dr. Vitor decide, pautado na lei, em observância ao que realmente existe de provas nos autos e conforme a lei manda. E o artigo 386 fala o seguinte: o juiz absolverá o réu. Inciso 2. Não haver prova da existência do fato, um fato doloso, em que alguém tentou tirar a vida de outrem, ou... Assim, uma coisa ruim. Desculpa, gente. 6. Inciso 7º. Não existir prova suficiente para uma condenação. Excelências, novamente, não é assistência à acusação que vos fala. São as provas do processo e a lei, no qual nós, operadores do direito, nos pautamos nela. E se Vossas Excelências tiverem incredulidade, que entendam pela lógica a impossibilidade dos fatos terem se desenvolvido da forma que o Ministério Público falou, da forma que a denúncia retrata. Uma tentativa de homicídio ou de feminicídio, ela requer que uma circunstância alheia à vontade do agente delituoso, quem comete o crime, seja alheia. Alguém impede a consumação do ato, alguém impede que a Josiane morra. Quem é esse alguém do processo? Quem é essa pessoa que chega e impede que ela morra? Aonde existe a circunstância? A circunstância desenhada no processo é que ela percorreu esses 27 metros em chamas, pegou uma chave no portão, na porta, correu 27 metros, abriu um cadeado no portão, foi para a rua gritando por socorro, alguém apagou o fogo dela, levou ela para o pronto-socorro. Pela lógica, seu corpo em chamas. Eu acho que eu não conseguiria ter o discernimento de pegar a chave em porta, de ir no portão abrir cadeado,
e ainda gritar por socorro por alguém, esperando que alguém chegasse para me socorrer. Óbvio que não. A tentativa não existe. Porque a autoria não existe. A autoria dolosa, a necessidade do dolo não existe. E aí vossas excelências vão ser quesitados. Vou finalizar, excelência. O primeiro quesito é quanto à materialidade. Acredito que será assim que vossa excelência o doutor Vitor vai colocar. E sim, existe materialidade porque existiu uma lesão. Logo depois vai ser perguntado a vossa excelência sobre a autoria. E a assistência pede que vossas excelências votem não. Porque não existe nenhuma prova nos autos que confirmem que o acusado, de forma deliberada, tentou tirar a vida da vítima. E ela afirma que mentiu, a mãe dela afirma que mentiu. O terceiro quesito vai ser questionado a vossa excelência se o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Qual a circunstância alheia à vontade dele que impediu que ele consumasse o ato? Ela não existe. Doutor, só pode fazer esse encerramento, o tempo acabou. Então, a resposta é não. O que a assistência à acusação pede a vossa excelência é que deixem essa família continuar unida, que deixem essa família prosseguir o caminho que sempre prosseguiu e que essas pessoas continuem juntas durante todo o período que Deus assim o permitir, durante todo o período em que eles tiverem necessidade e vontade. Eu agradeço a vossas excelências. Obrigado e boa tarde. Algum já no seu banheiro? Pode ir lá. Então, leva um aqui e um lá para participar.